Muito bem, Powers, galera Power, vamos dar uma resumida no nosso conteúdo do segundo encontro, onde nós falamos alguns assuntos bem interessantes do Power BI. Vamos começar importando dados de uma pasta do Windows. Então, deixa eu trazê-la para cá. Aqui. Então, eu já passei esses arquivos para vocês. Eu tenho aqui uma pasta chamada Vários Arquivos, onde eu tenho bases de dados. Então, imagina o seguinte, o sistema vai lá e sempre imprime um relatório, todo mês, ou todo ano, ou todo semestre, ou toda semana, ou todo dia, não tem problema, né? E esse relatório sempre ele tem a mesma estrutura, o que muda são as informações dentro dele. Então, eu tenho aqui 4 anos. Eu vou tirar esse 2019, só para a gente entender depois como é que ele faz a atualização, para que você fique entenda realmente o que ele está fazendo, tá? Então, eu vou selecionar o 2019, vou fazer um Ctrl X e vou colocar aqui fora da pastinha, Ctrl V, tá? Então, agora aqui dentro da minha pastinha Vários Arquivos, eu tenho só 3 anos. Legal? Deixa eu botar para lá. E aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou aqui no Power BI, em vez de importar um arquivo, uma pasta de trabalho do Excel, eu vou importar os arquivos que estão dentro de uma pasta de trabalho do Excel. Poderia ser vários tipos de arquivos, tá, gente? Não precisa ser um tipo só, não precisa ser Excel. Poderia ser TXT com Excel. O importante é que eles tenham a mesma estrutura, tá? Então, eu vou clicar aqui em Obter Dados e vou clicar em Mais. Então, eu vou clicar aqui em Pasta e vou clicar em Conectar. E vou clicar em Procurar. E aqui eu vou procurar onde está. Então, está na minha área de trabalho, Descomplica, Vários Arquivos. Então, eu vou selecionar a pasta que contém os arquivos e vou clicar em OK. E OK novamente. Então, agora é invocada essa caixinha de diálogo aqui, onde ele pergunta se eu quero combinar. E nesse combinar eu posso combinar e transformar os dados, que ele vai combinar e me levar para o Power Query. Ou eu posso combinar os arquivos e já trazer direto para o Power BI, uma coisa que eu não recomendo, porque assim a gente sempre tem algum tratamento para fazer. Eu vou clicar, em vez de combinar aqui, ó, eu vou clicar em transformar os dados. Eu vou fazer a ação de combinar os arquivos manualmente, para você entender, tá? Então eu vou clicar em transformar os dados e ele veio aqui para o Power Query. Deixa eu só tirar o zoom, porque assim eu fico perdidaço aqui, e maximizar ele, e agora eu volto com o zoom, tá? O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho aqueles meus 3 arquivos, ó, base vendas 2016, 2017 e 2018. A única coluna que me interessa aqui é o conteúdo, porque eu quero trabalhar com o conteúdo. Essas outras colunas são colunas de informações referentes a esse arquivo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou remover outras colunas, porque só me interessa essa do conteúdo. Essa coluna do conteúdo, ela tem 3 arquivos, porque arquivos do Excel são arquivos binários, então ele está dizendo que eu tenho 3 arquivos que são binários. E aqui eu tenho um botãozinho, onde esse botão serve para combinar os arquivos. Vou clicar nele. E vai abrir essa caixinha aqui de diálogo, informando o nome da primeira planilha que ele encontrou. Tá aqui, seleciono ela e clico em OK. Então, deixa eu trazer o Power BI, o Power Query para frente. Pronto, veio para frente, ele só ficou atrás, tá? Não tem problema nenhum, é só você catar ele. Aqui, gente, o que eu tenho? Eu já tenho os arquivos, todos eles combinados, tá? Como é que eu sei? Se eu olhar aqui na data de venda, clicar aqui no filtro, vocês vão ver que eu vou ter todas as datas. Eu vou classificar decrescente para mostrar aqui, ó, até 2018. Então, eu já tenho todas essas informações aqui prontinhas, tá?
Então ele já combinou. Eu posso, inclusive, economizar trabalho, tá? Então eu vou fechar aqui e não vou aplicar. Aqui, fechar. Aplicar agora não. E aqui vou descartar as alterações. Vou começar do zero aqui no Power BI, tá? Fazer de conta que nem busquei aqueles dados lá. Então aqui na página inicial, eu vou obter dados, vou clicar em mais, mesmo caminho que a gente fez antes, pasta, e vou clicar em conectar, como nós fizemos antes, tá? Aqui, vou procurar o arquivo, que ele está lá na minha área de trabalho, Descomplique Carrara, vários arquivos. Ok. E ok de novo. Pronto, está aqui aquela pastinha novamente. Eu vou agora, ó, combinar e transformar dados, tá? Em vez de clicar em transformar dados. Olha só o que vai acontecer, gente. Só deixa eu trazer para frente de novo. Ah, está aqui, pronto. Olha lá, então ele vai mostrar a planilha novamente e eu vou clicar em OK, tá? Bem simplesinho, né? Só vou trazer para frente aqui, pronto, tá aqui. Olha o que ele fez, gente. Ele já trouxe aqui todas aquelas informações, tá? A única coisa que foi criada a mais aqui é essa coluna, que eu posso excluir depois. Só que antes de excluir, notem que eu tenho aqui 2016, deixa eu carregar mais aqui, ó, 2017 e 2018. Eu tenho as 3 planilhas aqui daquela minha pasta, tá? Eu vou cancelar e vou fazer o seguinte agora. Deixa eu só tirar o zoom. Ó, vou pegar aqui aquela 2019, deixa eu ampliar aqui, lá no Descomplique. 2019, fazer um Ctrl X aqui e vou jogar dentro de vários arquivos. Deixa eu jogar lá para cima novamente. Então agora o que vai acontecer, gente? Quando eu clicar aqui em atualizar visualização, se você notar aqui, eu já vou ter o ano 2019 aqui também. Então é automático, tá? Joguei na pastinha, os arquivos vêm para cá e todos eles já colocados os registros um abaixo do outro, tá? O que não pode acontecer naqueles meus arquivos é ter a quantidade de colunas diferentes e o nome das colunas diferentes, tá? Tem que ser a mesma estrutura. A quantidade de registros, de linhas em cada registro não importa. O que importa é a quantidade e o nome das colunas, beleza? E aí eu sempre vou, é só eu ir incluindo naquela pastinha novos arquivos e ele vai fazendo aqui para mim, sem problema nenhum, beleza? Agora nós vamos fazer o seguinte, deixa eu fechar isso aqui de novo. Agora não. Vou descartar. Você vai salvar aí, né, para ter como exemplo, para ficar tudo bonitinho, né? Agora nós vamos trabalhar com outros 2 arquivos, tá? Que eu quero mostrar algumas coisas diferentes para vocês. Nós vamos trabalhar com um arquivo aqui. Deixa eu aumentar aqui. Esse arquivo aqui, análise de vendas, tá? Então, esse é um deles. Deixa eu trazer para cá. Então, nesse análise de vendas, eu tenho aqui uma planilha com o cadastro dos vendedores, onde eu tenho o código, o nome e o supervisor. Cadastro de lojas, com o ID da loja, o código do vendedor que trabalha nessa loja e a cidade. E um cadastro de produtos que diz o código, o grupo do produto, a linha do produto e o custo unitário. E também uma outra tabela de receita com algumas linhas a mais aqui. E notem que aqui eu tenho 2 informações em uma coluna só. Isso não presta, tá? Mas não se preocupe que a gente consegue acertar isso lá no Power Query. Outra planilha que nós vamos trabalhar é essa Latilong. Onde é que vai abrir? Abriu aqui. Então, esta aqui, eu tenho o código do IBGE, o nome da cidade, a latitude e longitude. Isso aqui que vai interessar para nós. O nome da cidade,
latitude e longitude. Por quê? Quando eu trabalho com latitude e longitude, eu tenho uma precisão maior nos meus mapas, tá? Então aqui eu tenho 5.570 cidades aqui, tá? É cidade pra caramba, né? E nós vamos levar tudo isso lá para o Power Query. Então vamos lá. Deixa eu só minimizar aqui. Obter dados de uma pasta de trabalho do Excel. Então, análise de vendas. Notem que aqui ele vai trazer somente planilhas, tá? Porque eu não tenho tabelas lá no meu Excel. Então, ó, vou marcar esta e esta. Então, 4 planilhas. Vou clicar em transformar dados. Coisa linda, deixa eu atualizar isso aqui. E agora já vou importar aquela planilha de latitude e longitude. Então, aqui, nova fonte, pasta de trabalho do Excel, Latilong municípios. Eu quero TB coordenadas, em vez de pegar a planilha, vou pegar a tabela. Tá vendo? Azulzinho, sempre dei preferência por tabela. Ok? Atualizar também, sem problema nenhum. E agora eu tenho aqui as minhas tabelinhas. Deixa eu só fazer um zoom aqui para você. Atualizar, vamos atualizar tudo primeiro para não ficar aparecendo essa coisinha aqui que eu tenho toque, isso aqui me dói o olho, essa coisinha amarelinha aqui. Vamos atualizar tudo primeiro. Atualizado, beleza. Agora vamos começar então a tipagem dos dados, né? Então eu tenho aqui a ID loja, código do vendedor eu vou mudar para tipo, tem um tipo alterado aqui já, beleza, então vou aproveitar aquela etapa lá. Então isso aqui vai ser um texto, substituir atual, cidade já está certinho, só vou mudar o nome dela aqui, vou mudar para de lojas. Por que de lojas? Porque essa consulta aqui é uma consulta que vai me ajudar a explicar a receita, que é um fato, tá? Então, por isso é uma tabela dimensão. Vamos para a próxima, cadastro produtos. Vou mudar o nome dela. Essa aqui também é uma dimensão. Tá lá. Código do produto é texto. Texto. Que eu vou fazer rapidinho, que você já sabe fazer, né, gente? Não vou perder muito tempo aqui. Texto. Isso aqui só vou mudar para moeda. Cadastro de vendedores, também é uma de vendedores. Código do vendedor, texto, porque é um código, nome já está certinho, supervisor já está certinho, receita tem bastante coisa para fazer. Aqui, olha só, ele usou a primeira linha como nome, como rótulo, tá, das colunas, não é. Na verdade, essa linha aqui que é como rótulo. Então, o que eu vou fazer? Vou excluir essa etapa de tipo alterado e vou excluir essa etapa de cabeçalhos promovidos. Agora eu tenho aqui 2 linhas que não me interessam. Então, eu vou excluir estas linhas. E como é que eu excluo uma linha? Não é igual lá no Excel, que clica aqui e Ctrl menos, né? Não é assim, tá, gente? Então, aqui eu quero remover linhas, certo? Então, aqui na página inicial, eu tenho esse botãozinho aqui, ó, remover linhas. E as linhas que eu quero remover são superiores. Então, remover linhas superiores. Agora, ele vai perguntar a quantidade de linhas superiores que eu quero remover. Então, se você notar aqui, eu quero remover a linha 1 e a linha 2. A linha 3 não, porque a linha 3 eu vou usar como rótulo dos meus campos. Então, eu quero remover 2 linhas. Ótimo. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero excluir esse monte de coluna. Está vendo que apareceu? Ó, depois do valor unitário, tem um monte de coluna aqui. Ó. Eu posso selecionar essas colunas aqui e remover elas, tá? Só que eu não gosto de selecionar as que eu vou remover. Por quê? Agora está aparecendo, por exemplo, lá 5 colunas para ser removidas. Então, eu vou selecionar 5. Sem alguma atualização aparecer 6 colunas para ser removida, a 6ª não vai ser removida. Vai ficar atrapalhando aqui.
Então eu prefiro dizer aquelas que eu quero manter. Então eu vou selecionar essa primeira aqui que eu quero manter, Shift até a coluna 4. Essas 4 colunas eu quero manter. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, depois que eu selecionei elas, e remover outras colunas, tá? Eu poderia também usar esse botãozinho aqui, ó, remover outras colunas, beleza? Removi. Agora eu garanto que eu estou só com as colunas que eu realmente quero. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou promover essa linha a cabeçalho. Então posso selecionar aqui nesse botãozinho à esquerda aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. Pronto. Tem mais porcaria aqui. Eu tenho 2 informações em uma coluna só. Isso não é admissível, tá, gente? Nunca aceitem isso. Por quê? Cada coluna tem que ter um tipo de informação. Então, eu tenho que ter em uma coluna qual é o ID da loja, em outra coluna a data. Mesma coisa aqui. Uma coluna nota fiscal, outra coluna código do produto. Então, eu vou separar esses valores aqui, certo? O que está dizendo o que é uma coluna e outra é esse espacinho que está aqui. Então eu vou clicar com o botão direito, eu vou dividir coluna e aqui por delimitador. Aqui ele vai perguntar, ele acha que é uma barra invertida aqui da data, uma barra, desculpa, aqui da data, não é, então eu vou dizer, não é Power Query, é um espaço, então eu deixei um espaço ali. E aqui ele pergunta como é que eu quero dividir? Da extremidade esquerda, da extremidade direita ou cada ocorrência? Eu vou colocar aqui da extremidade esquerda, tá? Qualquer um daria porque só tem um, né? Mas para garantir que eu quero só esse aqui, eu vou pegar só esse. Eu vou clicar em OK. Pronto, já separou, tá? Vou só arrumar esse nomezinho aqui, ó. Aqui é loja. E aqui é data, beleza? Vou fazer a mesma coisa com isso aqui, só que agora eu vou usar um outro botão. Em vez de clicar com o botão direito, seleciono. E eu tenho aqui na guia transformar, dividir coluna. E é também por delimitador. A diferença é que agora o delimitador, deixa eu colocar aqui, o delimitador é um pipe. Ele já localizou o que é o pipe, tá? Eu vou aqui, ó, marcar delimitador da extremidade esquerda. E o pipe, gente, é aquela teclinha que fica à esquerda do Z, tá? Então, Shift e a contrabarra ali é o pipe, esse travessão. Clico aqui, pronto, já separou. Só vou renomear agora. Então, isso aqui é a nota fiscal. Nota fiscal. E aqui é o código do produto. Código do produto. E apago aquele 2. Pronto. Só falta agora tipar. Loja já está como texto, data já está como data, nota fiscal. Eu não vou fazer cálculo com ela, então texto, código do produto, texto, quantidade. Está como inteiro aqui, tá, gente? Aqui você tem que tomar cuidado. Por quê? Aqui está como inteiro porque essa loja, imagina que ela vende só, por exemplo, peças inteiras, tá? Não é uma loja que vende quilo, litro, que pode ter uma grandeza decimal. Então, aqui não teria problema. Mas caso você ache que pode vir um número decimal, é melhor garantir, né, do que remediar. Então, é melhor deixar como número decimal aqui, tá? Melhor. E valor unitário, eu vou deixar aqui como moeda. Pronto. Vamos para a nossa... Aqui, deixa eu nomear aqui, receita é F, né? Só para a gente ir acostumando com essas coisinhas. TB coordenadas. Vamos lá. Aqui, gente, eu precisaria só essas 2 colunas, as 3 colunas, tá? Nome, latitude e longitude. Então, aqui eu só vou trabalhar essas 3 colunas aqui, só para ver se não tem nenhum geral. Não tem nenhum geral, não tem. Beleza. O que eu quero mostrar para vocês aqui é como eu faço isso aqui, gente. Por que esse número aqui ficou esse número maluco aqui, tá? Porque esse arquivo eu busquei de um site e nesse site eu joguei para um TXT e do TXT foi para o Excel.
E ele acabou vindo no formato americano, onde o formato americano diz que quem separa as casas decimais é o ponto. E no Brasil, quem separa as casas decimais é a vírgula. Então, eu não posso deixar desse jeito aqui. Isso aqui não é uma latitude e muito menos isso aqui é uma longitude. Então, eu vou remover essa etapa de tipo alterado aqui para deixar o número como ele é. Ó, esse aqui é o número real lá, tá? Então, o que eu vou fazer, gente, com esse número aqui? Eu posso fazer duas formas. Substituir o ponto por vírgula, a gente já viu como é que substitui o texto. E depois formatar. Mas eu não gosto muito disso, tá? Eu prefiro formatar da forma correta, que é formatar por localidade. Então, vou clicar aqui no ABC 123 e vou colocar aqui, usando a localidade. Ele abre essa caixinha aqui, ele pergunta qual é o tipo de dado. É um número decimal. Legal. E qual é o padrão original dele? Então, eu vou digitar aqui em inglês. Deixa eu digitar de novo. Inglês. E aqui, inglês dos Estados Unidos. Tá? E clico em OK. Pronto. Já ficou formatadinho, bonitinho, tudo certinho. Vou fazer a mesma coisa com esse. Poderia repetir o processo, ou eu posso simplesmente, conhecendo a linguagem M, me aproveitar dessa etapa aqui e como se eu tivesse feito as duas ao mesmo tempo. Então eu vou copiar isso aqui, ó. Tá vendo? Eu vou copiar essa segunda chave até essa penúltima chave. Ctrl C, venho aqui, coloco uma vírgula, Ctrl V. Então aqui eu estou fazendo duas vezes por latitude, não é? Essa segunda vez aqui é o quê? É longitude. Aqui eu tenho que tomar cuidado para colocar exatamente como está o nome aqui, tá? E agora dou um Enter, pronto, já fez também para o longitude. Então quando eu conheço um pouquinho a linguagem M, nem preciso ser um programador, né? Mas se eu conheço um pouquinho a estrutura da linguagem M, eu consigo aproveitar as etapas e fazer tudo numa paulada só fazendo no Ctrl C, Ctrl V. Beleza? Legal, gente. Acontece aqui que eu tenho 5.570 linhas, ou cidades. Eu não quero levar tudo isso aqui lá para o Power BI. Se eu tenho só 4 lojas, ó, 4 cidades só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que a gente faria lá no Excel, que é um PROC-V. É uma espécie, aqui não é lógico, eu não vou fazer PROC-V aqui, mas uma espécie de um PROC-V, ou seja, eu vou procurar Joinville, aqui nessa TB Coordenadas, para trazer a latitude e para trazer a longitude, certo? Como é que eu faço isso aqui no Power Query? Muito bem, eu venho aqui em The Lojas e eu vou mesclar aquela consulta com essa, tá? Então, eu venho aqui na página inicial e eu tenho aqui, ó, mesclar consultas. Deixa eu só fechar aqui, que eu quero mostrar aqui. Quando eu clico na setinha, eu posso mesclar consultas e mesclar consultas como novas. Qual a diferença das duas? Mesclar consultas, eu vou, nessa consulta que está aqui, trazer os dados ao lado dela aqui. Mesclar consultas como novas, eu vou criar uma cópia dessa minha consulta e na cópia trazer as colunas ao lado. Então eu não preciso de cópia, eu vou clicar aqui em mesclar consultas. E agora eu vou dizer com qual consulta que eu quero mesclar. Então eu vou selecionar aqui a TB Coordenadas, beleza? E vou dizer qual é o campo que liga as duas consultas. Então é o campo cidade com o campo nome, né? Como se você fosse fazer um PROC-V. PROC-V procura Joinville nessa coluna aqui. Quando achar Joinville, traz a latitude, o outro PROC-V procura Joinville nessa coluna aqui, quando achar Joinville, traz a longitude, certo? A mesma coisa, só que aqui eu faço de uma forma mais visual. E vou clicar em OK. Pronto. Ele trouxe aqui, ó, uma table. Se não cliquem no nome, tá? Eu vou clicar ao lado aqui, ó, e ele vai mostrar aqui embaixo qual é a tabela que ele trouxe. Então, para cada linha, ele trouxe uma tabela com X colunas, 2, 4, 6, 8, 9 colunas, tá? Acontece que em uma, não é uma célula, mas em um retângulo desse aqui, eu não consigo colocar 9 informações. Eu consigo colocar uma tabela, mas a tabela não me serve, porque eu não estou vendo os dados. Então eu vou expandir essa tabela aqui, ó. Clico nesse botãozinho, clico nele,
E agora eu vou marcar somente aquilo que eu quero. O que eu quero? Eu quero só a latitude e a longitude. Não é só isso que eu quero? Pronto. E aqui eu tenho essa opção aqui, ó, use o nome da coluna original como prefixo. Se eu deixar marcado isso aqui, vai vir aqui uma coluna, TB coordenadas, ponto latitude, a outra coluna, TB coordenadas, ponto longitude. Eu não quero isso, então tiro essa marquinha e clico em OK. Pronto, já tenho aqui latitude e longitude, tudo bonitinho. Então, agora eu já posso levar isso aqui lá para o Power BI. Então, vou clicar aqui, fechar e aplicar, fechar e aplicar. E ele trouxe aqui para o Power BI. E aqui que a gente vai agora fazer algumas brincadeiras. Eu quero agora começar com algumas funções DAX para a gente criar medidas, tá? Deixa eu tirar esse OK aqui, que meu toque dói. Pronto, tá? Então aqui agora eu vou começar a fazer o quê? Eu preciso fazer a formatação dos dados, a categorização dos dados e também o relacionamento entre as tabelas. Além do que, nós vamos criar uma tabela calendário usando o DAX, beleza? Então, isso que nós vamos fazer agora. Muito bem, já tomei o meu cafezinho e agora só uma... Antes de nós começarmos o DAX aqui no Power BI, só deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Veio junto essa TB coordenadas aqui, que tem muitas informações e, na verdade, eu não vou ocupar elas. Por que que eu não vou? Porque na de lojas eu já tenho as coordenadas que eu preciso, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no Power Query, então aqui, transformar dados. E aqui eu vou fazer com que o Power Query, quando eu fechar e aplicar, não leve essa TB coordenadas lá para o Power BI. Eu não preciso lá, só vou ocupar memória, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito e notem que está marcado aqui, ó, habilitar carga. Eu vou clicar aqui e vou desabilitar. Ó, aviso, não tem problema. Continuar, porque eu já levei para lá. Se eu não tivesse levado ainda, não apareceria essa mensagem. Notem que ela ficou aqui em itálico, tá? Isso significa que ela não vai ser carregada. Para confirmar, é só clicar com o botão direito e notem que não está marcado agora habilitar carga. Legal. Vou fechar e aplicar novamente. E agora, se você olhar aqui na área dados, eu não tenho mais aquela consulta TB coordenadas, tá? Isso faz com que fique melhor, né, a performance, tá? Então eu vou começar com a primeira tabela, que é a de lojas, e vou começar a categorizar e formatar elas, tá? Notem que cidade, eu vou clicar aqui, ó, e de loja normal, não tem o que fazer. Cidade, eu posso categorizar ela como uma cidade. Então, se você olhar aqui, ó, ferramentas de coluna, categoria de dados, eu posso dizer que isso aqui é uma cidade, tá? Latitude, eu vou categorizar como latitude, olha só. Longitude, eu vou categorizar como longitude, beleza? Vamos para a próxima. Deixa eu só recolher aqui. Produtos, tem alguma coisa para fazer? Não, né? Custo, só vamos ver como é que está custo unitário para ver se está certinho. Custo unitário está como moeda e está como alto, tá, gente? Eu vou tirar esse alto. Note que quando não tem casas decimais, ele mostra sem as casas decimais. Eu vou forçar ele a mostrar com 2 casas decimais. Lembre-se que isso aqui é só formato. Ele já é formato moeda, tá? É formato. Legal. As outras coisas estão tudo certinho. Vou para a próxima. Vendedores. Ver o que tem nos vendedores. Tudo certinho, não precisa mudar nada. Receita. Vamos lá em receita. Loja, tá certo? Data, tá um formato completo aqui, eu vou mudar para short date. Nota fiscal, tá como texto. Quantidade, aqui ele está como alto, tá? Eu vou deixar como alto, porque lembra que a nossa quantidade é tudo, na verdade, número inteiro, né? Só que eu formatei com número decimal lá, eu tipei como número decimal, para caso venha acontecer de vender 1 quilo, uma coisa quebrada, litro, né?
então eu possa ter a precisão nesses valores. Valor unitário, eu vou mudar aqui para 2 casas decimais também, só para ser exibido com 2 casas decimais. Legal, já tenho tudo aqui. Eu vou fazer o que agora? Os relacionamentos. Alguma coisa ele já relacionou. Eu vou tirar o zoom um pouquinho, gente, só para dar uma arrumada aqui nela, tá? Eu gosto de deixar sempre a fato no meio. E vou colocar aqui. E aqui nós vamos ter um relacionamento quebrado, tá? Um snowflake. Eu vou mostrar para você já. Vamos lá. Então aqui ele já relacionou ID loja com loja. Ótimo. Um para muitos. É isso que eu quero. Vou pegar produto aqui, código do produto, e vou relacionar com o código do produto. Está aqui. Ótimo. Um para muitos. Único. Excelente. Vendedor, gente, se você olhar aqui, ó, eu não tenho vendedor aqui, tá? O vendedor, ele está aqui na de lojas, então eu vou pegar o código do vendedor e relacionar aqui, tá? Esse código aqui, esse relacionamento, ele está mostrando um relacionamento 1 para 1, deixa eu até fazer um zoom, ó, 1 para 1 e ambos, tá? Eu vou mudar para 1 para muitos. Por que ele está mostrando 1 para 1? Porque nessa tabela só tem 1 e nessa tabela só tem 1. Mas nada impede que, no futuro, um vendedor possa atender em mais de uma loja. Então, por isso que eu vou deixar 1 para muitos. E aqui está o pior, direção do filtro cruzado. Está mostrando ambos, ou seja, essa tabela filtraria essa aqui, né? Levaria o filtro até essa aqui, e essa aqui também filtraria essa aqui. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Eu vou mudar para único, tá? Só isso que eu vou fazer. E vou clicar em salvar. Pronto, agora eu tenho 1 para muitos e o sentido aqui, tá? Isso aqui ainda é aceitável. O que seria melhor eu fazer? Para deixar um relacionamento estrela, para todos os relacionamentos virem aqui para fato. Seria lá no Power Query, eu unir, mesclar as duas, nós já vimos como mesclar, né? Seria mesclar essa tabela aqui com essa, então aqui traria o código do vendedor, um nome e o supervisor aqui para essa coluna, para que essa tabela refletisse o filtro para F receita sem passar esse relacionamento que a gente chama de snowflake, que é quebrado. Ele não está indo direto para fato, ele está passando por uma tabela para depois ir para outra. Mas aqui, gente, como a gente alterou o sentido aqui do filtro, tá? Que a pior coisa que tem é o sentido ambos, quando vai para os dois sentidos. Então aqui ainda dá para tolerar, digamos assim, beleza? Então deixa eu tirar o zoom. E pronto, relacionamento já está pronto. Agora nós vamos criar a nossa tabela calendário. Então vou vir aqui no nosso botãozinho de exibição de tabela e vou colocar o zoom. E aqui, gente, deixa eu só recolher isso aqui tudo. Opa, assim, assim e assim. E eu vou aqui criar, tenho nova coluna, né? Que é para essa coluna aqui. Eu não quero, eu vou aqui em página inicial. Eu quero uma nova tabela, tá? Aqui eu vou começar o uso do DAX. DAX, então, é uma linguagem, tá? Onde eu tenho as funções que são criadas na linguagem DAX. Então, eu vou criar, antes do igual, é o nome da tabela, ou da coluna, ou da medida. Então, eu posso criar medidas, que são as minhas funções em DAX. Ou eu posso criar medida, tabela ou coluna. O que nós vamos criar é uma tabela. Então, nessa tabela, eu vou dar um nome da tabela. Eu vou chamar aqui de calendário DAX, tá? Só para diferenciar da calendário que vocês vão criar lá no Power Query, que vai ser na linguagem M, que particularmente é muito melhor. E aqui eu vou usar a função calendar auto. O que essa função faz? Ela analisa todas as colunas de todas as consultas que tem data.
Pega a menor data, pega essa menor data e cria o primeiro dia do ano dessa menor data e cria o último ano da maior data de todas as colunas, de todas as consultas que tem, tá? Então, vou dar um Enter e ela está lá. Ela criou aqui, tá? O que eu vou mudar aqui é o formato. Ele está no formato Date Time, data e hora. Eu vou mudar esse formato. Então, aqui, vou clicar na coluna, ferramentas de coluna, está como data e hora. Eu vou mudar para data e short date, o formato. E agora eu vou só mudar esse nome, em vez de ficar date, eu vou mudar para data. Pronto. Tá? Legal. Já tenho todas as datas, então, do meu período, né? Então, da primeira até a última. Legal, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar uma coluna para extrair o ano. Eu posso usar a propriedade ano da coluna data, ou eu posso usar uma função que extrai o ano. Se você configurou já o seu Power BI para não criar a hierarquia de datas, eu não vou conseguir usar o ano, senão você consegue usar, tá? Eu vou fazer das duas formas para você entender. Beleza. Então eu preciso que uma nova coluna, então vou clicar aqui em nova coluna. Essa coluna eu vou chamar de ano. Ano, que vai ser igual a quê? Eu poderia colocar aqui, ó, data, tá lá o nome da tabela, ponto ano, tá? Vai extrair de qualquer jeito. Eu gosto mais de usar a função, tá? Então eu vou usar aqui a função year. Year de quem? Da minha data. Tá lá, calendário DAX, data. Fecho parênteses e enter. Pronto, já criou a coluna aqui. Agora eu vou criar uma coluna para o mês, tá? Então, o número do mês. Então, nova coluna. Nova coluna, eu vou chamar de mês. Mês número, tá? Só para ficar claro isso. Igual vai ser o quê? A função month de quem? Da minha data. Tá lá. Poderia usar aqui, ó, month número, tá? Mas eu vou usar a função mesmo, tá? Tá lá. Mês 1. Agora eu vou criar um mês, o mês. O nome do mês, tá? O nome do mês. Então eu vou criar, não tem uma função nome do mês, eu tenho uma propriedade dela, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou criar uma nova coluna. Então aqui, nome mês. Eu vou só colocar assim, gente, para ficar bem claro o que a gente está fazendo, tá? O nome você dá do melhor jeito que você achar aí. Então, nome mês. Eu poderia usar aqui, ó, data, ponto, mês. Isso aqui vai extrair o mês para mim, tá? Janeiro, mas eu não vou fazer assim. Eu vou usar a função format. Format, vou pegar a data, vírgula, e vou dizer qual é o formato que eu quero. Opa, é ponto e vírgula aqui nesse. No meu notebook eu acho que é vírgula, eu não sei. Tem hora que depende do computador que eu uso, é vírgula, depende que é ponto e vírgula, aí o cara fica meio doidão, né? E vou colocar entre aspas aqui o formato que eu quero. Então eu quero mês. Beleza? Tá lá. Pronto. Ó. Ficou com três caracteres um mês. Acontece que eu sou chato e gosto da primeira letra maiúscula. Então, aí eu vou ter que fazer umas cositas a mais aqui. Eu poderia fazer tudo direto aqui. Eu vou fazer primeiro tudo direto para você ver como é que fica e depois eu vou mostrar uma forma mais fácil para a leitura depois, tá? Que é utilizando as variáveis aqui. Então, o que eu quero, gente? Eu não tenho uma função primaiúscula no DAX, mas eu tenho uma função maiúscula, que é a função upper, tá? Acontece que eu não quero tudo maiúsculo, eu não posso colocar upper, isso que está aqui. Eu preciso só da primeira letra maiúscula, né? Só da primeira letra maiúscula. Então, eu vou pegar
a primeira letra maiúscula usando a função esquerda, que é o left. Então, eu vou fazer aqui, ó, upper. Quem que eu quero? Left. De quem? Desse formato aqui. Qual é a quantidade de caracteres que eu quero à esquerda? 1, certo? Fecho parênteses, enter, só para ver o que vai acontecer. Opa, deu zebra. Ah, aqui fiz coisa errada, é 1. E aqui agora apareceu mais um parênteses que não devia. Pronto. Olha lá, então apareceu o J maiúsculo, certo? Só que eu quero que apareça os outros 2 caracteres em minúsculo, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou concatenar com quem? Com o meu right, que é a direita de quem? Disso que está aqui, certo? Tá lá, copiei e colei. Quantos caracteres eu quero da função right? Eu quero 2 caracteres. Quero pegar os últimos 2, certo? Então tá lá. Ó, então, isso aqui está trazendo a primeira letra maiúscula, beleza? Então, no formato, no upper, e estou concatenando com os 2 últimos caracteres, que está aqui. Né? No caso de fevereiro, Eve, tá? E assim por diante. Isso aqui, gente, não é nada intuitivo, não é muito legal, tá? Por quê? Estou repetindo aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Em vez de ficar repetindo as coisas, oh meu Deus do céu, fugiu até a palavra. Eu vou armazenar ela numa variável para usar a variável, não usar ela. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou fazer um Shift Enter aqui. Shift Enter e vou comentar isso aqui. 2 barras para comentar, tá? Então, comentei. Isso aqui, então, não faz nada aqui, é só um comentário, beleza? Eu vou deixar um tabzinho aqui para ficar bonitinho. Eu vou usar uma variável para armazenar o meu Jan, tudo minúsculo, certo? Que é o quê? Que é esse formato aqui, ó, tá? Isso aqui é o meu mês. Então, vou fazer um Ctrl+C e vou jogar aqui var, vou chamar de V1, poderia chamar de mês, de qualquer coisa, gente. Joãozinho, Mariazinha, alguma coisa que faça sentido, tá? E vou dizer que ela vai ser igual ao que eu acabei de copiar. Vou fazer Shift Enter. Então, agora eu já tenho a minha variável. Se eu quiser retornar isso aqui, ó, se eu quiser retornar isso aqui, como é que eu faço para retornar? Return. Vou retornar aqui, Shift Enter, vou retornar V1, tá? Então, V1. Então tá lá. Não dei Enter? Ah, tá lá. Então ele está retornando o quê? Já tudo minúsculo, beleza? Mas eu não quero retornar isso, só para você ir vendo. Vou aqui no final desse var1, vou fazer um Shift Enter para dar uma quebrada e vou criar uma outra variável, var. Eu poderia retornar direto essa variável, mas eu vou deixar em variáveis para ficar mais fácil. Então, vou chamar de V2, que vai ser igual ao quê? O meu maiúsculo, tá? A minha primeira letra maiúscula. Então, eu vou pegar aqui, ó, upper. Upper de quem? Meu left. De quem? Da minha V1. Agora eu uso V1, tá? Quantos caracteres? 1. E fecho parênteses do left, fecho parênteses do upper. Beleza? Se eu retornar a V2 agora, vou retornar a V2, Enter, vai retornar o quê? Não pegou o Enter? Ó, só o J maiúsculo. Legal. Agora eu vou armazenar uma outra variável. Shift Enter, var, vou chamar de V3. Vai ser igual ao quê? Eu quero só as 2 últimas caracteres. Então, right. Quem? De V1. Quantos caracteres? 2. Beleza? Vou retornar a V3. Para você ver. V3. Enter.
Olha o que eu tenho na V3, só os dois últimos caracteres. Ótimo. Agora eu vou Shift Enter, mais uma variável, chamar a V4. Igual vai ser o quê? A minha V2 concatenado com a minha V3. Legal? E vou retornar quem? A minha V4. Enter. Olha lá, pronto, está resolvido. Então, olha só, gente, aqui fica mais, parece que é maior, tá? Mas está mais organizado aqui. Aí eu poderia começar a colocar comentários aqui, por exemplo, aqui, vamos colocar duas barras aqui, armazena em V1 o nome do mês ou de acho. Por que não está pegando esse acento aqui? O nome. Ai, agora pegou demais. O nome. Oh, que diacho! Tá bom. Armazena o nome do mês todo, o nome do mês abreviado, todo minúsculo, certo? Tá lá. Aqui. Armazena em V2 a primeira letra do mês abreviado, a primeira letra do mês abreviado em maiúscula. Beleza? E aqui? Armazena em V3 os dois, né? Os dois últimos caracteres do mês abreviado. Legal? Aqui, concatena, vou colocar aqui entre aspas, junta V2 com V3. E aqui, retorna V4. Legal? Então, olha só. Pronto. Está tudo documentadinho. Vou deixar isso aqui, né, para você ficar como recordação. Né? Então, eu poderia usar assim? Poderia. Mas eu acho que isso aqui, gente, é mais intuitivo. Tá? Ele facilita a tua vida. Eu não preciso ficar usando aqui duas vezes. Aqui, nesse caso, eu usaria 3 vezes até, né? Então, essa formato calendário DAX Data aqui, tá? Então, fica muito mais intuitivo. Legal. Vou pegar agora e vou criar, deixa eu dar um enter aqui, pronto. Eu vou criar uma nova coluna. Vou criar uma coluna para o trimestre. Então, para o semestre primeiro, vamos fazer primeiro o semestre. Então, semestre vai ser igual a quê? Para saber se é o primeiro semestre ou é o segundo, basta eu saber qual é o mês. Se for menor ou igual a 6, é primeiro semestre. Caso contrário, é segundo, certo? Então, se eu estivesse no Excel, eu usaria o C. Aqui eu vou usar o if. É o if, gente, porque só não tem a tradução, tá? If. O que eu quero? Mês, número, tá lá, ó. Mês, número, for menor ou igual a 6, poderia usar menor que 7, também sem problema nenhum. Então, se for menor que 6, o que eu quero fazer? Abro aspas, 1, aqui, Alt 167, semestre. E se não for, é porque é segundo semestre. 2, Alt 167, semestre. E fecho o parênteses do if. Pronto. Está lá, né? Bem tranquilo. Vou fazer o trimestre agora, então, nova coluna.
ou acho trimestre vai ser igual ao quê? Aqui, gente, eu poderia trabalhar com if? Poderia, só que daí eu teria que ter 3 ifs um dentro do outro, né? Então, em vez de trabalhar com if, eu vou trabalhar com uma outra função que eu acho mais intuitiva, mais fácil para analisar, tá? Então, eu vou dar um Shift Enter aqui e vou usar a função switch. Tá lá. Essa função switch, olha só, ela tem uma expressão, valor 1, resultado 1, valor 2, resultado 2, valor 3, resultado 3. E se não for nada, else, tá? Então é assim que funciona. Então o que eu vou colocar como primeiro argumento aqui? Eu vou colocar true, tá? Por que true? Eu vou fazer ela toda, aí eu te explico ela melhor, tá? Então eu vou fazer um Shift Enter, vou dar um Tab, mais um, vou tirar aqui assim. Eu gosto de deixar alinhadinho, tá chato, né? Aqui, true. Então, se o meu mês, aqui eu até poderia fazer declarar uma variável e armazenar dentro da variável, tá? Mas não vou fazer isso. Mas você poderia seguir a ideia da nossa primeira lá usando variáveis, tá? Então, aqui, mês número for menor ou igual a 3, então eu vou colocar aqui já o resultado que eu quero. Eu quero o quê? Primeiro, Alt 167, trim, certo? Shift Enter. Aí agora eu vou para o segundo comparativo. Então, calendário DAX, mês número menor ou igual a 6, né? 6, ponto e vírgula, 2, Alt 167, trim, fecho, ponto e vírgula. Shift Enter. Calendário DAX, mês número menor ou igual a 9, ponto e vírgula, terceiro, Alt 167, trim, ponto e vírgula. Agora, gente, opa, fiz um Enter, não é Enter, é Shift Enter. Agora eu posso fazer o else. O else é o quê? Se nenhuma dessas 3 for, é porque é 4, né, gente? Não tem outra opção. Então vou abrir chaves, quarto, Alt 167, trim, e fecho parênteses, tá? Agora, por que eu tenho true aqui? Por quê? Porque eu quero que ele faça o argumento aqui, ó, se isso aqui for verdadeiro. True é verdadeiro. Então, se for verdadeiro isso aqui, faça primeiro trimestre. Se isso aqui for verdadeiro, faça segundo trimestre. Se isso aqui for verdadeiro, faça terceiro trimestre. Se nada disso for verdadeiro, faça essa última opção. Então, é isso que eu estou dizendo para o Power BI, tá? Então, ó, primeiro trimestre, aí eu tenho, cadê? Terceiro, já estou no terceiro, né? Segundo trimestre, que é maio. Depois eu tenho aqui terceiro trimestre, que é agosto. Depois eu tenho quarto trimestre, que é outubro, tá? E assim vai indo. Depois começa de novo. Janeiro, primeiro trimestre, tá? Então, é assim que funciona a função switch, tá? Muito interessante. Legal? O que nós vamos fazer mais? Deixa eu só pegar um esqueminha aqui, ó. Eu vou criar uma coluna onde eu vou juntar o mês com o hífen e com o ano. Porque imagina que eu quero colocar lá num gráfico janeiro de 2019, fevereiro de 2019, depois chego lá dezembro de 2019, depois janeiro de 2020. Aí eu poderia mostrar isso. Eu só tenho um ano aqui, né? Ah, não, eu tenho 2020 também, então eu vou conseguir mostrar isso para vocês bem legal. Então vamos lá, vou criar uma nova coluna. Essa coluna eu vou colocar aqui mês, ano, vai ser igual ao quê? Ao meu mês, então vai ser o nome do mês, nome, mês. Vou concatenar com um hífen e vou concatenar com o ano. Tá lá, olha lá o que vai acontecer. Janeiro 2019. Legal?
Agora eu vou só abrir um parênteses aqui para criar um gráfico, tá? Vou criar um gráfico aqui. Vou usar um gráfico de linha mesmo. Um gráfico de linha mesmo. Deixa eu botar lá para o ladinho aqui, para a gente ver tudo isso aqui. Só faltou uma coisa, eu preciso relacionar essa tabela calendário, né? Senão não adianta de nada. Data com data aqui. Senão não vou conseguir mostrar, né? Um para muitos, único, salvar. Beleza. Vamos lá. Entenderam por que precisa relacionar, né, gente? Senão minha tabela calendário ela ia ficar solta, sem os dados, né? Então, legal. Vou pegar aqui, na minha calendário, vou pegar aqui, cadê mês, ano? Vou arrastar para o eixo X e vou lá na F, receita, vou pegar aqui o valor unitário mesmo, tá? Aqui no Y. Tá lá. Olha lá, tem outubro, setembro, janeiro, né? E tudo misturado. Vou classificar isso aqui por... Vou classificar isso aqui por mês, ano, e vou pedir para classificar em ordem crescente. Está aqui. Olha lá o meu problema. Abril, agosto, tá vendo? Bagunçado, está em ordem de texto, né? Não é isso que eu quero. Aí o que a gente aprendeu já? Que nós poderíamos vir aqui e classificar isso aqui por mês, certo? Vamos tentar fazer isso. Vou selecionar isso aqui, classificar por mês número. Beleza? Vamos ver se funcionou. Vamos lá, ao nosso gráfico. Olha lá, janeiro de 2019, janeiro de 2020. Fevereiro de 2019 não deu, porque eu quero janeiro a dezembro de 2019 e depois janeiro a dezembro de 2020, certo? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos criar aqui um índice para classificação. Então, vamos lá, como é que vamos criar isso aqui? Nova coluna, eu vou chamar aqui índice, classificação. Vai ser igual ao quê? Eu vou pegar o meu ano, vou multiplicar por 100 e vou somar com o meu mês número. Beleza? Olha lá o que aconteceu. 2019, 01. 2019, 01. Mês 2 é 2019, 02. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou classificar essa coluna por esta coluna aqui. E olha a mágica que vai acontecer aqui, tá? Vamos lá. Então, seleciono essa coluna, classificar por índice classificação. Olha a coisa linda que aconteceu aqui. Ó. Janeiro de 2019, fevereiro de 2019, março, junho, dezembro de 2009. Janeiro de 2020, fevereiro de 2020 e assim por diante. Então é assim que a gente consegue fazer essa classificação, tá? De uma forma bem tranquila, só que a gente às vezes precisa de um empurrãozinho na lógica, né, gente? Vocês viram que o comando aqui, ó, se você olhar, cadê o meu mouse? Sumiu. Tá aqui. O comando aqui, na verdade, não é nada, nenhum bicho de cabeça, né? É uma coisa lógica, só isso, tá? E o que às vezes a gente precisa praticar é a nossa lógica, tá? É a lógica que às vezes a gente dá uma pifadinha. Legal, pessoal. Então, eu espero que você tenha conseguido recapitular isso aqui. Só faltou mais um conteúdo que eu vou tomar um cafezinho e daí já volto para colocar aqui para vocês, que é aquela subtração de datas lá no Power Query. E eu vou mostrar também aqui no Power BI. Legal? Muito bem, cafeína já no corpinho, agora então basta darmos continuidade. Então eu estou aqui com o nosso Power BI, o nosso PBIX, da primeira aula, então aula 01, e eu vou clicar aqui em transformar dados para ir até o Power BI. Aqui nós já encontramos um pequeno probleminha que eu já vou aproveitar para mostrar para vocês como corrigir. Acontece que quando eu criei esse Power BI, os dados estavam em um endereço. Eu vou olhar aqui a fonte, ó.
estavam lá no Aleixo OneDrive, né? E agora não está mais. Eu coloquei em outro local para forçar esse erro aqui. Eu coloquei num pendrive isso aqui. Então, como é que eu faço para arrumar? Se eu clicar na F pedidos, vai dar o mesmo erro de via e de funcionário. Todas elas vão aparecer esse erro, tá? Porque todas elas são 4 tabelas de uma planilha só, uma pasta de trabalho do Excel. Então, eu vou clicar aqui, deixa eu fazer um zoom para você. Então, vou clicar aqui em configurações da fonte de dados. E aqui nessa caixinha de diálogo que foi invocada, eu vou clicar aqui em alterar fonte. E vou localizar um novo local desta pasta de trabalho. Então, eu vou procurar. Aqui eu já estou com a pastinha de trabalho e é fretes. 2 cliques. OK. E fechar. Pronto. O Power BI, o Power Query já vai localizar tudo certinho para mim sem problema nenhum. Basta eu clicar nela, tá? Legal. Aqui na nossa F pedidos nós temos 2 colunas de data aqui. Data de entrega e data do pedido, tá? Eu tenho algumas formas de subtrair as datas aqui. A primeira é selecionando a maior data, que é a data de entrega, porque sempre que eu vou fazer uma subtração para não ter um número negativo, eu pego o maior menos o menor, certo? Então, vou pegar essa coluna de data de entrega, que é a maior data, Shift seleciona a segunda e venho aqui em adicionar uma coluna e aqui no botão data eu vou subtrair dias. Tá lá? Eu tenho os dias aqui. OK. Essa é uma forma de fazer, tá? Vou excluir essa etapa e vou mostrar outra forma de fazer, através de função. Então eu vou clicar aqui em adicionar coluna. Eu quero uma coluna personalizada. Nesta coluna personalizada, eu vou chamar aqui de dias, entrega. Vou colocar M aqui, porque depois eu vou fazer lá no DAX, então para essa coluna ficar nomeada como o cálculo de desentrega com a linguagem M, e a próxima lá vai ser dias de entrega com DAX, tá? Então aqui eu vou colocar o quê, gente? Olha, eu vou fazer primeiro um jeitinho aqui para mostrar para vocês um outro recurso, tá? Vai ser a minha data de entrega menos a minha data do pedido e clico em OK. O que o Power Query vai retornar? Ele vai retornar um tipo de dado diferente do que a gente já viu até agora, é um tipo duration, tá? Como é que tu sabe, Prado? Porque eu tenho aqui 28.00, 2.00, 2.00. Quem lembra lá aquele nosso argumento duration lá na list dates, onde eu coloquei lá hashtag duration, dias, que era 1 dia, 0 hora, 0 minuto, 0 segundo. Aqui eu tenho 28 dias, 0 minutos, 0 horas, perdão, 0 minutos e 0 segundos, tá? E eu posso, inclusive, formatar ela para o tipo duração. Duração é um tipo de dado. Então agora eu tenho um tipo duration, aqui aparece esse reloginho aqui, né? Tá? Essa é uma forma de fazer. Eu vou excluir essa etapa de tipo alterado, e vou mostrar para você como é que eu posso extrair duration disso aqui, gente. Ó, então eu tenho aqui esse botão duração, eu posso extrair aqui os dias, e ele vai agora extrair os dias dessa coluna duration, tá? Então ela consegue fazer isso, tá? Eu não precisaria ter excluído aquele tipo formatado, não tem problema, tá? Ela consegue excluir tanto do geral aqui, porque ele já reconhece que isso aqui é um duration, ou de um tipado como duration, tá? Sem problemas. Eu vou excluir essa etapa, e nessa etapa eu vou dar 2 cliques para invocar aqui essa caixinha. Poderia dar 2 cliques como eu fiz, eu posso clicar aqui na engrenagem, né, gente? Você já sabe isto. Opa, saiu fora aqui. Engrenagem está aqui, tá? Mesma coisa. Em vez de eu ter uma coluna com o tipo duration, depois uma outra coluna para extrair os dias, eu vou fazer o quê? Eu vou usar uma função para já extrair os dias. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, duration, e eu tenho duration days. Então, abro parênteses e fecho aqui no final. Tá? E clico em
Ok. Agora o que eu tenho, gente? Eu já tenho o meu duration aqui, tá? Então, eu posso agora simplesmente formatar, basta eu clicar aqui e transformar isso aqui, tipar, né? Não é transformar, é tipar para um número inteiro, né? Porque dias sempre vai ser um número inteiro. Legal, posso já levar isso aqui lá na página inicial, fechar e aplicar, sem problema nenhum, tá? Então ele está calculando, está trazendo tudo, carregando tudo para cá, pronto, já fez tudo. Agora o que eu vou fazer? Vou mostrar como que eu poderia fazer isso aí em DAX. Deixa eu pegar aqui a minha Fpedidos. E aqui eu tenho as minhas duas colunas, já tenho meu dias entrega M, sem problema nenhum, tá? Já estão aqui. E deixa eu só tirar isso aqui daqui, pronto. Eu vou usar agora, vou criar uma coluna calculada, tá? O que é uma coluna calculada? É quando eu crio uma coluna baseado nos valores. O que acontece, gente? Eu posso extrair os valores aqui dessa coluna menos essa coluna, certo? Eu vou fazer aqui para você ver. Nova coluna. Vou aumentar aqui um pouquinho. Vou chamar isso aqui de dias entrega DAX, tá? Vou pegar essa coluna aqui, né? Data entrega, menos data pedido, certo? Dá um Enter e tá lá. O que ele trouxe? Trouxe uma data. Está como data em hora. Eu vou mudar isso aqui para um número inteiro. E vou dizer que sim. Tá lá, pronto. Muito bem, isso que eu queria mostrar para vocês. Então, se ficarem com alguma dúvida, pode colocar lá no grupo, tá, gente? No grupo do nosso curso, né? Que eu terei o maior prazer em responder as suas dúvidas. De alguma sugestão também, fique à vontade, tá? Assistam essa aula, vão fazendo com calma, pratiquem, porque sem a prática você não vai ter habilidade. Sinto muito em lhe informar isto. Legal? Forte abraço, fiquem com Deus e até sexta-feira.